O Salmo 53 é uma repetição quase idêntica do Salmo 14, com algumas pequenas diferenças. Ele nos mostra a insensatez e a corrupção dos ímpios, que rejeitam a Deus e vivem segundo seus próprios desejos egoístas. O salmista clama por justiça e salvação, confiando que Deus, como libertador de Israel, irá derrotar seus inimigos. O salmo começa com uma afirmação chocante: diz o tolo em seu coração, não há Deus. A palavra hebraica para tolo, Nabal, não significa apenas alguém que é ignorante ou estúpido, mas alguém que é moralmente perverso e rebelde. É o mesmo termo usado para descrever o marido de Abigail, que ofendeu a Davi e quase provocou uma guerra. O tolo é aquele que despreza Deus e a sua lei, e vive como se ele não existisse ou não se importasse com o que fazemos. O salmista diz que esse tipo de pessoa se corrompeu e cometeu injustiças detestáveis. Ele não se refere apenas aos ateus declarados, mas a todos os que vivem na prática como se Deus não existisse. São aqueles que não buscam a Deus, não o invocam, não o temem, não o obedecem, não o amam, não o adoram, não o agradecem, não o honram, não o servem. São aqueles que fazem o mal e oprimem o próximo, que mentem, roubam, matam, adulteram, cobiçam, invejam, caluniam, difamam, exploram, abusam, corrompem, enganam, manipulam, violam, profanam, blasfemam. O salmista diz que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, mas o que ele encontrou foi um quadro desolador. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Essa é uma descrição da depravação total da humanidade, que afeta todos os aspectos do nosso ser: intelectual, moral, espiritual, emocional, relacional, físico. Não há ninguém que seja justo diante de Deus, ninguém que mereça a sua aprovação, ninguém que escape do seu juízo. Todos somos pecadores, todos estamos perdidos, todos estamos condenados. O salmista pergunta: será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o povo de Deus como quem come pão e não clamam a Deus. Eles pensam que podem se safar de suas maldades, que podem escapar da ira de Deus, que podem viver sem prestar contas a Ele. Eles são arrogantes, presunçosos, insensatos. Eles não percebem que Deus está atento a tudo o que fazem, que Ele é o juiz supremo, que Ele é o vingador dos seus santos, que Ele é o soberano Senhor. O salmista diz que eles serão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Isso significa que eles serão surpreendidos pelo terror de Deus, quando menos esperarem, quando estiverem mais confiantes em si mesmos, quando acharem que estão seguros e tranquilos. Será como um raio que cai do céu, como uma armadilha que se fecha, como uma espada que fere, como um fogo que consome. Eles serão confundidos, envergonhados, humilhados, destruídos. Deus espalhará os ossos daqueles que cercam o seu povo. Ele os rejeitará, os abandonará, os entregará à sua própria sorte. O salmista termina com um anseio e uma esperança: se de Sião viesse a salvação para Israel. Ele reconhece que o seu povo também é pecador, que também precisa da misericórdia de Deus, que também depende da sua graça. Ele clama por um livramento, por uma libertação, por uma restauração. Ele confia que Deus não se esqueceu de Israel, que Ele não rejeitou a sua aliança, que Ele não abandonou a sua promessa. Ele crê que Deus fará voltar os cativos do seu povo, que Ele mudará a sua sorte, que Ele renovará a sua alegria. Ele profetiza que Jacó exultará e Israel se regozijará, que haverá um tempo de louvor e gratidão, de paz e prosperidade, de justiça e santidade, de glória e honra. Esse salmo nos ensina algumas lições importantes. A primeira é que negar a Deus é a maior loucura que alguém pode cometer. É ir contra a evidência da criação, da consciência, da revelação. É viver na ilusão, na mentira, na rebelião. É perder o sentido, o propósito, o destino da vida. É se expor à ira, ao juízo, à condenação de Deus. É desperdiçar a oportunidade, a graça, a salvação de Deus. A segunda é que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Não há ninguém que seja bom, ninguém que seja justo, ninguém que seja santo. Todos nós temos uma natureza caída, uma mente obscurecida, um coração endurecido, uma vontade pervertida, uma consciência culpada, um espírito morto. Todos nós precisamos do perdão, da purificação, da regeneração, da santificação, da glorificação de Deus. A terceira é que Deus é o único que pode nos salvar da nossa condição miserável. Ele é o único que tem poder, sabedoria, amor, justiça, misericórdia, fidelidade para nos libertar do pecado,
da morte, do inferno. Ele é o único que tem um plano, um propósito, uma promessa, uma aliança, uma obra, uma palavra para nos restaurar à sua imagem, à sua comunhão, ao seu reino. A quarta é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo como a salvação de Israel e de todas as nações. Ele é o cumprimento das profecias, o Messias prometido, o Salvador esperado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos Reis, que governa com justiça e paz. Ele é o Senhor dos Senhores, que recebe toda a glória e honra. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso louvor. Portanto, não sejamos tolos, mas sábios. Não neguemos a Deus, mas o reconheçamos. Não vivamos no pecado, mas na santidade. Não temamos os homens, mas a Deus. Não confiemos em nós mesmos, mas em Cristo. Não busquemos as coisas deste mundo, mas as do alto. Não esperemos o juízo, mas a salvação. Não sejamos ímpios, mas justos. Não sejamos inimigos, mas amigos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.